Noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, tudo bem? A gente continua ainda com saudades, a gente ainda continua com os nossos abraços virtuais, mas glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que o Senhor provê condições para que o teu povo continue celebrando, cultuando, aprendendo da sua palavra, não é verdade? Nós estamos numa era em que, de fato, o EAD, né, o estudo à distância, online, ganhou muita força, né? Então, nós estamos num momento em que algumas pessoas já estão acostumadas, né? Eles são bem disciplinados nesta área e conseguem administrar o seu tempo para fazer isso com qualidade e com excelência, né? E hoje, como é quarta-feira, é o nosso culto de estudo bíblico. É um tempo em que nós aprendemos a meditar um pouco em cima da palavra de Deus, daquilo que Ele deixou para nós, para que a gente possamos praticar em nome de Jesus. E eu queria que você tivesse esse tempo comigo. Juntos nós podemos estudar um pouquinho acerca da palavra de Deus, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na carta de Tiago, no capítulo 5, a carta de Tiago, no capítulo 5. Esse tempo atrás eu falei sobre Tiago e a gente sabe que é uma carta escrita à igreja, com orientações, de maneira a incentivar os fiéis a colocar a sua fé em prática, em fazer com que aquilo que eles tinham aprendido se tornar prática. Então isso é muito importante na vida do cristão e eu espero que assim seja comigo, com você, que após esse tempo aqui de reflexão, após esse tempo de meditação nessa carta, nesse texto, você também saia daí decidido a praticar aquilo que você aprendeu. Amém? Nós sabemos que realmente fez diferença na nossa vida como nós colocamos aquilo em prática, quando nós de fato praticamos o que nós temos aprendidos, né? Então isso é importante. Eu queria que você então acompanhasse comigo a leitura dessa carta no capítulo 5 de Tiago, do versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 11. Amém? Diz o texto assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? Oremos. Pai querido e amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos neste momento que o teu Espírito Santo venha revelar aos nossos corações a sua vontade. Em nome de Jesus, usa-me como canal apenas, ó Pai, para transmitir a sua palavra, Senhor, e então torná-la, ó Senhor, meu Deus, de maneira viva e eficaz, prática nas nossas vidas. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Lembre-se você de se inscrever e de ativar o sininho para você estar recebendo então os cultos online, irmão. Sabemos que é um tempo em que nós precisamos orar pelo nosso país. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o tema de paciência, sobre ter paciência segundo as Escrituras. Ter paciência não segundo o que nós pensamos no mundo, mas segundo o que a Escritura nos orienta como paciência. E eu vou falar um pouco sobre esse tema na Bíblia, para que a gente faça uma introdução e depois a gente fazer uma aplicação em cima de tudo isso, amém? Eu vou usar bastante o meu
fugiu a palavra, né? Vou usar bastante isso aqui. Glória a Deus, irmão. Vou usar bastante mesmo para que eu não venha fugir da mensagem que eu quero passar para os irmãos, amém? É importante você pensar em paciência de acordo com a Bíblia. Porque se a gente pensar de acordo com o homem, a gente vai entender aqui, conforme os estudos, que isso não é muito natural do homem, mas isso é sim natural de Deus, né? Então isso é muito importante. Uma famosa política britânica, ela foi conhecida como a Dama de Ferro. Ela governou como primeira-ministra na época, na década de 70, final de 70 até início de 90, né? Margaret Thatcher, eu acho que esse é o nome que está escrito aqui. Eu não sei muito falar inglês, mas esse é o nome dela, tá? E ela disse uma frase importante durante seu mandato. Eu sou extremamente paciente, contanto com que consiga o que eu quero no final. Ou seja, eu sou extremamente paciente, contanto que eu consigo o que eu quero no final. Quando tudo está do jeito que nós queremos, é fácil a gente demonstrar paciência. Quando o verdadeiro teste de paciência, ele parece ser violado, é que nós, de certa forma, somos testados. Quando, de repente, um colega te trai, quando, de repente, você tem uma mentira, uma calúnia a seu respeito no trabalho, ou até mesmo alguém tira sarro da sua fé na escola ou no seu próprio trabalho, quando de alguma forma você se sente violado ou ridicularizado, então é nesse momento que você pensa sobre a paciência, ou de fato você exerce ou não a paciência. É nessas horas, nesses momentos em que nós somos testados, na verdade. E algumas pessoas acham que têm até o direito de ficar impacientes ou chateadas quando enfrentam algumas provocações. A impaciência é quase que sendo justificada pelo ato ocorrido anteriormente, né? Mas paciência, meus irmãos, ela revela de fato quem nós somos diante de Deus. Qual é o melhor tempo e nós precisamos, de alguma forma, relacionar a nossa fé cristã com isso. A paciência, ela revela a nossa fé no fato de que Deus sabe qual o melhor tempo para tudo e que Ele é onipotente e amoroso para cuidar de você e de mim e para cuidar da raça humana. E nesse tempo que nós vivemos é muito fácil a gente encontrar pessoas impacientes com os filhos, impacientes com a falta de poder sair, de poder fazer compra, de poder fazer isso ou aquilo, né? A gente sabe como é difícil ficar preso em casa, a gente sabe disso, né? Mas a paciência é uma característica, segundo o dicionário, que eu quero passar para vocês aqui, ó. E o dicionário diz que a paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora e em qualquer lugar. Agora, segundo a Bíblia, envolve conceitos de resistência, irmão. Envolve conceitos básicos de perseverança, de bondade, daquela palavrinha que os psicólogos e outras pessoas gostam de usar para a sua vida, resiliência. É uma capacidade de você poder suportar as coisas e continuar com o seu foco, continuar no mesmo objetivo. Então, paciência na Bíblia vai trazer para nós este conceito. Os termos apresentados no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, eles vão dar essa ênfase. No Antigo Testamento, um pouco mais sobre a questão de você esperar com paciência até que resolva ou até que chegue a promessa, aquilo que o Senhor já tinha assim então prometido. Isso é importante a gente citar. Sem dúvida, irmãos, a paciência é uma virtude fundamental na vida daquele que foi regenerado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus.
ela revela a importância na sua vida cristã. A verdade é que paciência não é uma qualidade que possui a sua origem na natureza humana. Paulo, quando escreve aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, e a gente vai ver isso aqui, que ele usa essa expressão de paciência, dizendo como um fruto do Espírito. Isso é importante a gente citar. Mas o significado de paciência na Bíblia traz no Antigo Testamento algumas traduções que são importantes. Esperar pacientemente, a gente pode conferir isso em alguns textos. Eu queria que você acompanhasse comigo um texto que nós fomos ministrados essa semana que se passou, Salmos 37, no culto da JNI, nós fomos ministrados nesse texto, Salmos 37, irmão. No versículo 7, ele traz essa ideia, que é traduzido como paciência em alguns textos. Aqui, ó, no versículo 7 do capítulo do número 37 de Salmos, diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então é a ideia do Antigo Testamento de esperar e confiar no Senhor. Isso demonstrava a paciência do servo de Deus. Já no Novo Testamento existem várias referências para que a gente possa expressar o apóstolo Paulo usa bem elas. Eu queria que você olhasse comigo ali na carta aos Romanos, dá uma passeada comigo na Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 2, no versículo 4, ele diz o seguinte: no capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte aos Romanos: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Desculpa, do capítulo 2, versículo 4, estava lendo 2. Ou desprezas a riqueza da bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Na verdade, essa expressão longanimidade é justamente a questão de paciência, de ter um longo ânimo, de com paciência esperar. O apóstolo Paulo usa isso bastante em alguns textos, e Pedro também, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, vai usar a mesma referência de ser longânimo. Isso se refere à paciência demonstrada em circunstâncias difíceis. Se você abrir comigo lá em 1 Pedro, é do ladinho da onde você estava aberto, Tiago. Você vai ver já 1 Pedro 3,9. Olha o que ele diz: obtendo o fim da vossa fé. Desculpa, é 2 Pedro, né? Desculpa. 2 Pedro 3,9. Aqui ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, é uma característica do próprio Deus. E isso é importante você ter em mente. Ou seja, a paciência, ela é algo que precisa ser desenvolvido pelo cristão, visando, então, alcançar a plenitude do varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Então, enquanto uma dessas formas de expressão está relacionada à virtude de uma pessoa, outras está relacionada à circunstância enfrentada por tal pessoa e o modo como ela resiste a essa adversidade. Então, a paciência ela tem essas duas linhas. Enquanto ela mostra o que é, a palavra de Deus vai mostrar o que é a paciência, como a paciência trabalha do próprio Deus, ela também vai colocar pessoas em situações para testar essa paciência. E é por isso que nesse texto que nós lemos de Tiago, o escritor termina o versículo 11 dizendo: tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que o fim o Senhor lhe deu?
porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, isso é uma característica de Deus, ser paciente, principalmente comigo e com você. Agora pensa comigo, irmão, como Deus é paciente conosco. Como Deus foi paciente com você antes de você se achegar até Ele. Como Deus esperou com paciência o seu arrependimento. O Senhor continua o mesmo. Ele continua exercendo a sua paciência em relação aos nossos erros e às nossas fraquezas e esperando que nós também coloquemos a nossa paciência em prática, em semelhança ao seu caráter. E eu queria então falar com vocês acerca desse texto. Tudo isso foi só para a gente ter uma ideia do que nós podemos pensar da Bíblia em relação à paciência, ou seja, do Novo Testamento ao Novo Testamento. O Senhor está gerando um caráter no seu povo, buscando que este povo tenha paciência, longanimidade, de maneira tranquila, possa levar a sua vida ciente de que o Senhor é quem fez a promessa. Olha que coisa maravilhosa, irmão. E eu queria compartilhar com você justamente nesse texto algumas coisas que nós podemos demonstrar a paciência, que é a característica do cristão, ou melhor, como nós podemos buscar essa paciência. E o primeiro está no versículo 10, irmão. Eu queria que você acompanhasse comigo. No versículo 10 desse texto que nós lemos de Tiago, capítulo 5, diz o seguinte: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar com você é que você pode encontrar a paciência de Deus buscando o seu objetivo. Ou seja, buscando o objetivo de Deus. Então, de que maneira nós podemos buscar a paciência? Buscando o seu objetivo. É muito importante, irmão. Se você olhar nesse texto, diz que os profetas, no sofrimento e com paciência, falaram em nome do Senhor. Quando nós pensamos que, apesar de considerar a paciência como algo passivo, ou seja, um cara paciente, calma, o cara está falando e você está quieto, tal, suave, tolerante, gentil. A maioria das palavras traduzidas para isso no Novo Testamento, elas vão dar uma conotação diferente. Uma conotação de que estas palavras são ativas e saudáveis. Elas necessitam de uma participação. Elas precisam ser estigadas para que isso vire algo importante. Aqui no texto diz isso, que no sofrimento e na paciência os profetas falaram em nome do Senhor. Considere, por exemplo, quando nós lemos o texto, abra comigo aí para você ver, Hebreus, umas páginas para trás. Hebreus no capítulo 12, no versículo 1, o texto diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pode alguém, por um acaso, correr a carreira esperando passivamente? É claro que não. As pessoas ela tende a enrolar ou gentilmente tolerando os trapaceiros? Não. A palavra paciência, ela vem nesse contexto aqui trazer um sentido de que você precisa de alguma forma perseverar, de que você precisa tolerar. Um cristão, ele corre a sua carreira que está proposta pacientemente, perseverando, mesmo em meio às dificuldades, com esperança no céu. Então, não é algo passivo. Então, aquilo que nós passamos de dificuldades, seja o que for, nós passamos sabendo que nós precisamos enfrentar isso, porque existe um objetivo. O objetivo é claro, porque a palavra de Deus diz que todas
as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, exercitar a sua paciência em meio às dificuldades faz parte disso, mas exercitar isso não significa que você precisa ficar de uma maneira passiva, mas você precisa tomar algumas atitudes. Às vezes Deus nos coloca em situações difíceis, irmãos, para nos dar a oportunidade de testemunhar. Outras vezes Ele pode permitir uma provação para santificar o nosso caráter. Lembrar que seu propósito é para o nosso crescimento e sua glória vai nos ajudar a perseverar nas provações com paciência. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Então pense que em meio a toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando, o Senhor quer te ensinar a perseverar com paciência. Ou seja, tomando posição, buscando coisas que vão de alguma forma te fazer vencer a luta em que você está enfrentando. Hoje nós estamos enfrentando uma luta. Nós estamos enfrentando uma luta em que nós não temos muito o que fazer. Nós não podemos combater de maneira direta, mas de maneira indireta nós podemos combater. Como esperar pacientemente num tempo como esse? Eu vou te dizer, nós podemos esperar de várias formas, e uma das principais é orando. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que você tem tido mais tempo em algumas áreas. Você talvez esteja trabalhando menos, você talvez tenha um tempo maior com a sua família, você tem alguma coisa a mais para fazer, você tem mais tempo. Então, você precisa canalizar esse tempo para fazer melhor aquilo que você precisa fazer. Então, em meio às dificuldades, descubra qual é o objetivo de Deus para a sua vida. Talvez esse tempo seja justamente para isso, para te dar uma oportunidade de você estar mais próximo de Deus, de você ler mais a sua palavra, de orar mais a Deus, de servir mais a Ele. Amém? Segundo ponto que eu quero deixar com vocês, irmãos, está no versículo 7 e no versículo 8. Diz o texto assim, ó, de Tiago, tá? Capítulo 5, 7 e 8, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A segunda, irmão, que nós podemos buscar a paciência é buscando a sua promessa. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. É tal como a promessa, ou melhor, o texto em Romanos, capítulo 8, 28, qual diz que, e sabemos que todas as coisas, como nós comentamos, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas estas coisas incluem as coisas que testam nossa paciência. Nenhum fruto maduro, pronto para a colheita, ele fica assim pronto da noite para o dia. É necessário que o tempo, as chuvas, o sol, todo o processo aconteça. É preciso plantar a semente para que depois ele esteja pronto depois de uma longa espera. Mas o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 6:9: não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Eu quero deixar esses dois pontos com você. Primeiro, como você pode buscar melhor a paciência nesse tempo de dificuldade, buscando o objetivo de Deus. O segundo é buscando a promessa de Deus. Nesse tempo em que nós vivemos, é claro que a paciência ela não acontece da noite para o dia. O poder e a bondade de Deus eles são muito importantes para o desenvolvimento da paciência em seus filhos. No fim das contas, a nossa paciência é recompensada. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom. Ele é bom para os que o esperam e confiam nele.
Podemos ver na Bíblia, irmãos, vários exemplos de pessoas cuja paciência foi recompensada. E mais do que recompensada, foi testada e retestada, como Jó, que nós citamos acima, antes, como também Abraão, que depois de esperar um longo tempo a sua promessa, ainda é testado a oferecer Isaque. A paciência vai nos levar à ação, em buscar qual é o objetivo de Deus e testemunhar desse objetivo, e buscar qual é a sua promessa e testemunhar dessa sua promessa. Qual que é a promessa? De que ele voltará. Ou seja, a paciência, ela não será em vão. A espera, a longanimidade, ela não será em vão. O Senhor tem algo preparado para você e para a sua família. Tenha paciência, se ainda aquilo que você espera não tem acontecido. Ou se a dificuldade e a provação tem sido muito grande na sua vida. Espere com paciência, porque o Senhor, Ele tem algo guardado para você, para te formar melhor, para te garantir e te mostrar e revelar as promessas a cada dia. Então, que em nome de Jesus você possa guardar isso no seu coração. Primeiro, que você precise descobrir os objetivos de Deus para a sua vida. E o segundo, você precisa se lembrar o tempo todo das suas promessas, porque Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Ele é filho do homem para que se arrependa. Ou seja, todas as suas promessas se cumprem. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. E eu queria orar com você, que nós pudéssemos orar juntos, porque esse é um tempo de exercitar a nossa paciência. Exercitar o nosso ânimo, e manter viva e acesa a chama da esperança que há em nós. Que em nome de Jesus você possa o tempo todo pensar não só em como isso tem sido difícil, mas em como isso tem sido uma oportunidade para você. Em como isso tem sido um tempo de preparo para você. Que em nome de Jesus, eu e você possamos aprender mais e viver mais, praticando mais. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Clamo a Deus para que o Senhor possa falar ao coração do Teu povo, assim como o Senhor falou em meu. Que em nome de Jesus nós possamos aprender com o Senhor, dia após dia, para o louvor da Sua glória. Perdoa-nos, Senhor, meu Deus, pelas nossas falhas, porque muitas vezes somos impacientes e justificamos a nossa falta de paciência com aquilo que tem nos acontecido. Que em nome de Jesus nós não sejamos mais assim. Que em meio à dificuldade nós possamos buscar o objetivo do Senhor para aquilo estar acontecendo. E que em nome de Jesus nós possamos saber que o Senhor tem uma promessa para nós. E que se pacientemente esperarmos, o Senhor nos abençoará. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Estamos com saudade. Que o Senhor possa nos guardar até lá e nos encontrarmos em nome de Jesus. Amém?